Olá, investidor, olá, investidora. Hoje é quinta-feira, dia 3 de fevereiro. O índice Bovespa fechou no 0 a 0, uma leve perda aqui de 0,01% aos 115.165 pontos, e o dólar caiu 1,37 novamente, indo a R$ 5,07 o dólar futuro aqui, que na volta do carnaval chegou a ser cotado a R$ 5,26, mas vem apanhando desde então porque o fluxo para o Brasil segue muito forte. O que a gente tem de principal em qualquer noticiário que você abra hoje, só se fala de guerra. A Rússia segue firme, invadindo ali a Ucrânia, tem várias cenas ali horríveis de se ver, enfim, muita tensão na comunidade internacional, muitas sanções sendo impostas ao país, com várias empresas saindo da Rússia, bloqueando bens dos magnatas, enfim, é o tema do momento, sem sombra de dúvidas. E o que a gente vê aqui, trazendo para o mercado financeiro, quais são os maiores reflexos que a gente vê? Primeiro, quando a Rússia foi retirada do SWIFT, enquanto a gente estava no carnaval, o Bitcoin foi a bola da vez, a moeda digital disparou junto com o Ethereum, que é uma outra moeda digital, numa clara fuga de capitais para essas moedas que são moedas globais, não controladas por nenhum governo. Claro que isso tem algum limite e depois, hoje, o próprio Bitcoin começou a realizar um pouco, até porque os vários bancos centrais do mundo sonham em poder controlar essa moeda digital. E agora eles têm um argumento mais forte que leva a crer que eles podem trazer uma regulamentação mais firme para as criptomoedas, dando indicativo de que, por exemplo, um país como a Rússia escapa de uma sanção econômica operando a criptomoeda. Então, num primeiro momento ela sobe forte e agora volta a realizar com esse medo de alguma regulamentação maior, que nunca conseguiram implementar, é fato, é super difícil esse tema porque é algo realmente global, mas os bancos centrais vão devagarinho chegando lá, uma hora provavelmente eles conseguem dar um arcabouço legal maior aí para essas criptos e diminuir a volatilidade que faz a alegria aí de tantos traders. Bom, esse foi um dos efeitos. Na parte também de commodities, o que a gente vê é uma disparada de todas as commodities: petróleo, minério de ferro, aço, commodities agrícolas, enfim, todas elas explodiram. Uma das principais é o trigo, porque a Ucrânia é um dos principais exportadores de trigo do mundo. Na verdade, trigo e milho, Rússia e Ucrânia fazem alguma coisa entre 15% e 25% das exportações globais. Então, essas commodities sobem, petróleo também, ela exporta 10% do petróleo do mundo, enfim, está todo mundo acompanhando. Hoje de manhã o petróleo ele chegou no maior nível desde 2008, o WTI chegando a $113 o barril, mas com a evolução das negociações com o Irã, a commodity fechou em queda de 2,65 a $107. Essas negociações são para que o Irã tenha ali um controle sobre o programa nuclear, um monitoramento mais forte e com isso volte a exportar petróleo, então tirando as sanções econômicas que hoje incidem sobre o petróleo iraniano e podendo abastecer então esse buraco que vai ser deixado pela Rússia aqui nesse momento. Então o petróleo recua um pouco, o minério seguiu firme com alta de 6%. E o que a gente teve na parte econômica foi o Powell, o presidente do Banco Central Americano, falando ontem e hoje. Hoje foi no Congresso, foi basicamente o mesmo tema que ele repetiu ontem, colocando algumas incertezas no radar, trazidas aí pela guerra Rússia e Ucrânia, e que a próxima alta de juros deveria então ser de 0,25. Porém, ele deixa em aberto para altas mais fortes ao longo do ano. De qualquer maneira, todo o mercado se ajustou rapidamente desde ontem e já botou majoritariamente as apostas na próxima reunião para uma alta de 25 pontos ao invés de 50 pontos, como estava sendo previsto antes da guerra. Um outro dado importante econômico veio da Europa, a taxa de desemprego veio para 6,8% contra 7% de expectativa, então a região se recuperando aí fortemente já desde o pré-pandemia. Bom, temas mais relevantes que a gente tem aqui também, ainda relacionado à Rússia. O MSCI são os índices do Morgan Stanley. Tem índices globais, assim como a gente tem o BOVA11 e o Small 11 aqui no Brasil, existe o MSCI. Um deles, que é o de emergentes, o Morgan foi lá e retirou a Rússia de todos esses índices. Então, já tem cálculos de algumas casas aqui, indicando que a gente poderia ver um fluxo adicional de mais 1,3 bi de dólares para o Brasil, que dá mais ou menos uns 6 bilhões de reais ali. Lembrando, o Brasil tem sido um grande destino de fluxos internacionais. Até o fechamento de fevereiro, nós já somamos 62 bi de reais no nosso mercado, que é um volume expressivo demais para apenas 2 meses. E agora, com essa retirada aí de Rússia desses índices, a gente pode ter um influxo de mais 6 bi. Diante de 60 parece pouco, mas é bastante dinheiro. A gente teve vários meses aí ao longo do ano passado que no cômputo geral do mês a gente chegava a 2 bi, 5 bi de saldo positivo, 3 bi de saldo negativo. Então
é um montante significativo sim. Bom, o que a gente deve monitorar para os próximos dias? A questão dos fertilizantes, que a Rússia também é grande exportadora. A gente tem algumas informações desencontradas aqui. A ministra da Agricultura brasileira falou que o Brasil tem fertilizantes para toda essa próxima safra aqui, que só deveria voltar a comprar lá em setembro. Porém, uma das associações hoje, que me falhou o nome agora, indica que o Brasil só tem estoque de fertilizantes até junho. E, bom, o Brasil é o celeiro do mundo e, consequentemente, importa muito fertilizante. Se não tiver, toda a produtividade da lavoura cai, você produz menos e os preços sobem. Então, isso aí está puxando todas as empresas do setor de agro, as que plantam soja, que plantam milho, que plantam algodão, mas elas têm um outro lado da moeda também, que pode ser uma liberação ali, um fim da guerra, por exemplo, com ainda a permanência dos embargos. Então a Rússia poderia ter uma dificuldade em continuar exportando fertilizantes, porém com o comércio de outras commodities se regularizando. Então eles teriam um aumento de custo, mas com queda no preço. Então é um tema que tem que monitorar com bastante cuidado. Não dá para sair de peito aberto comprando qualquer empresa só porque produz commodities. Hoje, o destaque aqui na Bolsa são as ações de commodities metálicas, por causa do aço, puxando bastante forte. Então a gente teve aqui CSN subindo 5,01, Gerdau subindo 4,43 e os Minas subindo 3,64. Na ponta negativa nós tivemos as aéreas, Azul 4,71, Embraer menos 4,17 e a Gol menos 4, também por causa do reflexo aí de dólar e diminuição de turismo, efeito da guerra aí também, que pode ser de curto prazo ou pode ser de longo. O ponto mais importante aqui é o seguinte: ninguém tem previsibilidade de nada, então em vários momentos como esse o mercado acaba ficando um pouco mais na retaguarda, mas claro, a partir do momento que surge uma luz, esses mercados se ajustam muito rapidamente. Um outro ponto bastante importante hoje acabou não fazendo preço, foi Itaú, sofreu muita instabilidade hoje o banco, com os apps fora do ar, extratos errados, as ações chegaram a oscilar forte aqui para o campo negativo, acabou fechando no 0 a 0, mas vale monitorar. Ataques hackers têm sido muito frequentes em todas as empresas nacionais, o Itaú negou, mas vale ficar atento porque é realmente a primeira vez que tem um problema sistêmico tão grande. Bom, é isso aí, desejo um ótimo fim de dia a todos e até a próxima.